Olá, estamos iniciando mais um ACCast, o podcast da Associação Comercial. Aqui a gente sempre tenta trazer assuntos atualizados e assuntos que realmente vão fazer a diferença na sua empresa, né? Você que acompanha nossas redes sociais, nosso ACCast, enfim, compartilha com os amigos, manda para as pessoas conhecidas, coloca um joinha lá. A gente tá no Spotify, no YouTube e nas redes sociais, tá bom? A ideia é sempre trazer conteúdo relevante. E hoje aqui estou com dois amigos meus, né, profissionais renomados. Aliás, olhando para o histórico deles aqui, são um currículo bastante extenso, né? Primeiro quero apresentar aqui meu amigo, presidente da UB, Gustavo Húngaro, ele que é doutor em Direito, é mestre em Direito, conhece tudo, tem uma passagem bem grande aí pela questão pública também, né? A gente vai conversar um pouquinho a respeito disso, mas obrigado da presença, Gustavo. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui no seu programa e parabéns por mais esta iniciativa. Obrigado, Gustavo, obrigado. Eu peço permissão, né, porque normalmente a gente entre advogados, a gente fala doutor, enfim, então antes de começar eu já falei, posso tirar o doutor? E eles falaram para mim que pode, então tô tirando aqui o doutor. E também o doutor Cristiano, mas daqui para frente vou parar com o doutor Cristiano de Arruda Denucci, ele que também, né, é professor, assim como o Gustavo, né, tem uma experiência vasta dentro do direito. Obrigado da presença, Cristiano. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui. Ah, legal, é isso aí. A ideia é levar conteúdo relevante, né? E a gente vem conversando com os profissionais justamente para falar a respeito de cada departamento. E um dos departamentos que são bastante importantes dentro das empresas é o departamento jurídico, né? Quer ele terceirizado, quer ele interno. Então eu já quero soltar direto para o Gustavo, né? Sem dar muitas voltas. Qual a importância de ter um departamento jurídico dentro de uma empresa ou ajudando a empresa, Gustavo? Fundamental. Hoje eu não vejo como seja possível uma empresa se organizar e funcionar sem o apoio jurídico, né? Me parece uma missão impossível, porque nós temos uma quantidade de leis que incidem sobre a vida empresarial enorme no nosso país, né? Então é preciso que a empresa, já na sua própria Constituição, no início do seu funcionamento, conte com a retaguarda jurídica para não ter problemas depois que podem inviabilizar, né, o próprio funcionamento adequado do negócio. Então, essa é uma área que se desenvolve muito, né, tanto que na OAB nós criamos nesta gestão uma comissão de direito empresarial, justamente para congregar os advogados que têm essa expertise, para que compartilhem os conhecimentos, para que envolvam jovens advogados. Nós estamos atualmente com 5.100 inscritos, né, na nossa subseção. É um número grande de profissionais do direito que são capazes de atender toda e qualquer necessidade dos empresários, né, seja na questão trabalhista, na questão tributária, na questão contratual, né, na relação com o poder público municipal, estadual, federal, né? Então são várias as dinâmicas, as perspectivas, né, a gestão do pessoal interno, a questão hoje do compliance, da integridade, da conformidade, é uma agenda imprescindível. Então ela gera novos negócios e ela faz a diferença no sucesso empresarial, né? Então quanto melhor seja essa retaguarda jurídica, maior a chance dos negócios prosperarem e de evitar uma situação indesejada, mas que, quando há crise econômica, se abate, que é recuperação judicial e falência, né? Então, também nós criamos uma área, uma comissão, para que os advogados com essa expertise de atuação nesses momentos desafiadores, né, da recuperação judicial e no extremo da própria falência, também participem das discussões da OAB. Nós temos feito, então, debates, reuniões e aproveito para convidar, né, claro, todos os colegas, todos os interessados para que participem, né, das nossas comissões, das quais duas aqui eu já aproveito para mencionar especificamente, né? Da advocacia empresarial e da recuperação judicial e falência. Legal. O doutor Gustavo estava dizendo da questão da amplidão, né, do direito, inclusive dentro das empresas, né? A gama de segmentos do direito, né, especialidades dentro do direito que acontece dentro de uma empresa é muito grande.
E o advogado, com a expertise, com o que ele estudou, com as experiências que ele já passou, ele pode ajudar bastante o sucesso ou a empresa a ir para o fracasso, se não olhar com exatidão. Como que você vê isso, Cristiano? Eu vejo que desde a constituição da empresa, ela precisa ter um advogado. Muitas vezes o empresário, ele busca um contador. E aqui eu rendo todas as homenagens ao contador, mas precisa de uma orientação jurídica também. Então, a partir do momento da constituição societária, quando ele vai fazer lá o contrato social, ou quando ele vai abrir a empresa dele, ele precisa ouvir também um advogado, né? Então, muitas vezes os empresários esquecem. Os empresários, eu vejo que existe ainda uma cultura de procurar o advogado somente quando a bomba estoura. É verdade. Só quando eu recebi uma ação trabalhista, quando eu tive uma briga com o meu sócio, quando a mercadoria que eu vendi não deu certo. E o advogado, o empresarial, ele vem para ajudar na organização da empresa, ele vem para ajudar na relação trabalhista, ele vem como uma prevenção de perdas financeiras, ele ajuda, inclusive, na paz social dentro da empresa, porque ele consegue regulamentar, com base na lei, o ajuste entre funcionários, colaboradores, e o empresário consegue ter um pouco de tranquilidade, porque ele criou um regulamento, ele consegue seguir aquilo, né? Sim, sem dúvida. E assim, né, como você bem disse, né, muitas vezes as empresas, os empresários procuram, doutor Gustavo, o advogado quando o problema já está instalado. E assim, eu tomo até liberdade, né, porque eu também sou advogado, então esse assunto que a gente está conversando hoje é um assunto que eu também tenho bastante particularidade, né? A gente sempre traz os especialistas aqui, mas quando eu falo de marketing, não foi marketing que eu estudei, não foi sobre o contador que eu estudei sobre a questão jurídica. Mas o advogado, né, doutor, ele consegue ajudar muito o empresário quando ele age de forma preventiva, ou seja, ele vem antes do problema acontecer. O doutor percebe isso dentro das empresas? Como que é isso, doutor? Totalmente. Né? Eu já tive a oportunidade de atuar tanto em situações depois da bomba ter estourado, né? Tanto em situações tributárias como trabalhistas, brigas societárias, né? Quando nós somos chamados após a eclosão do conflito, é uma atuação ainda mais desafiadora porque a situação já está deteriorada, conflagrada, muitas vezes com irregularidades ou mesmo ilegalidades já cometidas, né? Então, por exemplo, uma situação que eu pude atuar, a empresa já havia sido autuada, multada pela fiscalização trabalhista. Tá? Então, era uma situação daí de discutir o valor da multa e o cabimento dela em face da situação real constatada. Agora, não havia como se trabalhar naquele momento, né, para impedir que houvesse uma situação inadequada à luz da legislação trabalhista. Então, a atuação possível era discutir os critérios, os parâmetros e, claro, e nesse caso específico, chegar a um valor justo, uma forma adequada, né, de lidar com essa sanção pecuniária sem inviabilizar a própria vida empresarial. Então, felizmente, daí também a atuação do advogado garante que isso aconteça, né, porque muitas vezes uma multa aplicada de forma desmesurada, né, exagerada, ela inviabiliza também a continuidade, né, do próprio negócio. Então é fundamental a atuação do advogado apagando o incêndio, mas o principal é tentar que não pegue fogo, né? É tomar as medidas preventivas, né? E esse, então, é de fato um aspecto fundamental, né? Os advogados cada vez mais se especializam também nesse acompanhamento da jurisprudência, de quais são as melhores práticas, né? E com o acúmulo de experiência se perfaz, né, uma visão que, compartilhada com o empresário, ajuda muito, né, a identificar o melhor caminho e não chegar perto do abismo, né? Exatamente. O direito, ele é bastante amplo, como a gente já diz aqui, né? Ele muitas vezes ele muda a regra e aí a gente tem, como advogado, sempre estar atualizado e na hora da dificuldade ou do problema, a gente acaba direcionando o empresário de qual a medida que ele tem que acabar tomando, né? E aí eu quero lançar a seguinte para você, doutor Cristiano. Quando vocês, e para o doutor Gustavo também, fiquem à vontade, quando vocês chegam até as empresas
E vamos pensar principalmente nas pessoas que nos acompanham. Quando a gente chega e é uma pequena empresa, uma média empresa, né? Quando a gente está falando de grande, ela já está de alguma forma estruturada. Mas na pequena, na média, existem alguns problemas, alguns desafios básicos, assim, que quando o advogado chega, ele já de pronto identifica? Você vê alguma coisa assim? Sim. A primeira coisa que eu acho que o empresário precisa pensar fora da caixa é de achar que o advogado é sempre caro. Muitas vezes você não precisa ter um advogado mensal te dando uma assessoria mensal. Consultas, análises contratuais vão custar bem menos, vão gerar menos risco e ele consegue também ter essa prevenção. Ele vai contratando o advogado pontualmente. Doutor, tive uma dúvida. Você pode me ajudar? Paga o valor da consulta, ajusta, né? E muitas vezes o pequeno empresário, até o médio empresário, ele acha que está muito longe da alçada dele. Ele vai ter muito custo, que ele vai gerar uma demanda muito grande tendo um jurídico e que não é a verdade. O que a prática a gente vê não é a verdade. Então, é importante que o empresário pense que é possível dentro de uma demanda. A gente tem casos que a pessoa até acostumou, falou, ainda bem que agora eu tenho advogado, já está no meu custo lá, e eu já estou acostumado. E vai, é um investimento, é um né? investimento, porque você está tendo uma pessoa atuando todo dia, sabendo de você, né? Nós temos essa consciência, né, Mark, que a grande parte desse universo empresarial é formada por pequenas e médias empresas. Então, é preciso adequar, né? Não adianta nós ficarmos, olha, o ideal é que a empresa tenha um departamento jurídico, todo empresário tenha um advogado ao lado dele. É o ideal. Sim. Na prática, essa solução de contratação para enfrentar as necessidades concretas é viável, né? O advogado responde consulta, né? Há uma previsão, inclusive, na tabela de honorários para esse tipo de atuação. Então, é algo absolutamente viável, razoável e importante que seja feito antes do problema eclodir, né? Então, em cada uma das áreas de atuação da empresa, consulte, né? Sempre sendo, então, um empresário consciente. Se a empresa atua numa área que tem algum impacto ambiental, consulte um advogado especialista nessa área. Gestão tributária, né? Essa palavra é super importante, doutor. Buscar os especialistas. Olha, tem alguma dúvida sobre a constituição da empresa, o seu mecanismo de governança, a questão societária? Consulte um advogado, especialista nisso. Tem dúvida em relação às questões trabalhistas, que são diversas, né? Semana passada eu conversando numa confraternização com um empresário, também uma empresa de porte pequeno, médio, ele dizendo que, comentando, né, no grupo da nossa conversa, que ele fazia hora extra sempre que necessário. Os empregados, alguns gostavam, né, porque aumentava bem o salário. E aí eu falei, mas você está respeitando o limite, né? Ele falou, mas que limite? Então ele não sabia, né, que não se pode fazer hora extra de forma, se o colaborador quer ficar 3, 4 horas a mais do que a jornada regular, não pode, tem limite. Quanto se pode fazer, né, de hora extra? Então, existem regramentos que são peculiares e que muitas vezes, mesmo estando todos de acordo com aquela situação, todos os envolvidos, né, o dono da empresa, os colaboradores da empresa, no futuro essa concordância pode não existir. E alguma situação que esteja em desconformidade pode acarretar um passivo trabalhista, né, com impacto financeiro que pode ser evitado. Então, daí a importância, né, de atuar preventivamente e, sempre que necessário, né, consultar o advogado. Se for possível, manter um advogado ao lado é sempre o melhor, né? Eu quero puxar em cima do que o doutor disse, que é assim, né, a questão de ter o especialista. Por conta de também ser advogado, muitas vezes eu comparo a nossa profissão com a profissão do médico, né? Porque quando nós nos formamos, né, doutor? O doutor, como presidente da OAB, sabe muito bem, quando nós nos formamos, nós somos basicamente o clínico geral, comparado ao médico, né? Com o passar do tempo, eu posso ir para uma especialidade. Então, por exemplo, vou ser cirurgião plástico. Então, se você for conversar com um clínico geral, ele não tem aquele conhecimento aprofundado da cirurgia plástica. Com o profissional da advocacia, o advogado é a mesma coisa. Então, poxa, estou com uma demanda trabalhista que seja.
Você precisa ter o advogado especialista que vai justamente saber o caminho correto. E aí eu quero jogar para o doutor Cristiano, que é a seguinte situação, né? Quando você tem um advogado especialista, e o doutor é bastante focado nessa questão empresarial, o advogado ele consegue impactar na questão do resultado, no sentido de inovar, crescer, entender estratégia para justamente ajudar o empresário, doutor? Sim, com toda certeza. E até uma dica que eu dou para o empresário é: você vai consultar um advogado, pergunta se ele sabe, se ele é especialista do assunto, se ele já teve caso específico, qual que foi a experiência, qual que foi o resultado obtido, porque é importante que ele faça essa depuração para que ele consiga entender o profissional que ele tá buscando, né? E se é capacitado para aquilo. E aí, qual que é a diferença? O profissional que está capacitado, ele já teve outros casos semelhantes, ele já também ganhou a experiência com o caso, então ele consegue gerir de uma outra maneira. Então é muito importante que busquem pessoas que trabalhem efetivamente no que você está buscando para não correr risco de ter só um conhecimento superficial, né? Sem dúvida. O nosso podcast, né, pelo fato de estar nas redes sociais, enfim, na internet, a gente está para o mundo. Aliás, adoraria que chegasse em outros países. Mas, assim, nós somos aqui de Jundiaí, né? A gente está com o presidente da UB de Jundiaí e o doutor colocou um número bastante interessante, que é assim, né? Nós temos aqui praticamente 5.500 advogados na nossa região. O doutor percebe que nós temos aqui advogados totalmente competentes para gerir, conduzir as necessidades da nossa região? Como que o doutor vê isso, doutor Sim, Gustavo? o exame de ordem, né, é a garantia que a sociedade possui e que aquele profissional, além de ter estudado durante 5 anos numa faculdade de forma presencial, né, não é possível, pelo menos por enquanto, né, há uma discussão quanto ao ensino à distância do direito, mas por enquanto não existe essa possibilidade. Então, Esperamos que não. pois que continue, né, com a convivência, com a frequência às aulas e com o convívio, que é muito enriquecedor para a própria existência humana e também para o desempenho profissional, né? Então, a frequência a uma faculdade é fundamental. E, diante disso, além do fato, né, de todo bacharel em Direito ter estudado, no mínimo durante 5 anos, existe o exame de ordem, né? Então, há uma prova que somente quem é por ela aprovado, né, pode exercer a profissão. Então, esse exame ele é elaborado em âmbito nacional, né, ele perpassa todas as disciplinas consideradas fundamentais para o desempenho profissional e é um exame que tem, portanto, um grau de exigência em que existem, né, pessoas que se formam em faculdade de Direito e não conseguem a aprovação, né, que são os chamados paralegais, né? Então, o bacharel em Direito, ele pode desempenhar diversos papéis, ele não pode advogar, ele não vai poder ingressar com uma ação, ele não pode assinar um parecer, pode dar consultoria jurídica, ele pode colaborar, né, de uma forma a aproveitar o conhecimento obtido durante os 5 anos, mas sem o exercício propriamente da advocacia. Então, essa garantia, né, do exame de ordem é algo que assegura esse patamar mínimo de qualidade. E depois disso, tem sido cada vez mais frequente a especialização, que é a chamada pós-graduação lato sensu, né, que permite tanto a atualização profissional quanto a definição de um caminho mais específico, né, para a apreensão dos conhecimentos jurídicos, para acompanhar as mudanças legislativas, para ver as novas decisões judiciais, para ver a evolução doutrinária sobre aquele campo do conhecimento científico. Então, a pós-graduação lato sensu, ela está muito disseminada, que são os cursos de extensão, também a chamada pós-graduação stricto sensu, né, o mestrado e o doutorado, também tem tido uma grande ampliação, né? Então, antes, apenas algumas universidades públicas ofereciam mestrado e doutorado em Direito. Hoje não. Hoje, instituições privadas também se capacitaram para oferecer essa possibilidade de aperfeiçoamento da própria formação, né, tanto acadêmica como profissional. Por isso que existem também os mestrados e os doutorados, além dos acadêmicos, existem os profissionais também, que valorizam, né, aquele conhecimento aplicado aos processos, às situações concretas
da vida em sociedade, né? Não apenas a formulação, a discussão teórica das questões, mas também é aquilo que tem uma aplicação mais imediata. Então, por tudo isso, de fato, a especialização, a atuação, né, de quem está preparado para enfrentar as situações desafiadoras da realidade da vida empresarial é algo que faz a diferença e muitas vezes é preciso, né, ter disponível tanto, vamos chamar assim, na comparação com o médico, o generalista como o especialista. Sim, Né? exatamente. O ideal é que cada pessoa tenha um médico que conheça a sua dinâmica, a sua alimentação, os problemas que já teve, né? O histórico familiar, as doenças que já acometeram seus familiares. Então, o generalista, ele é importante. Assim como Sim, sem dúvida. na área jurídica também. Claro. Né? Aquele profissional que acompanha a vida da empresa, que sabe o que ela já enfrentou, como é que ela surgiu, qual é a finalidade dela, a dinâmica, as limitações, as potencialidades, né? Esse profissional, ele pode ajudar muito também e para situações específicas, né? Então, olha, aqui entrou uma reclamação trabalhista, precisa do especialista, né, na Justiça do Trabalho. Então, contrata-se aquele profissional. Olha, surgiu uma questão societária. Então, muitas vezes, há também uma convivência, né, entre os generalistas e os especialistas, né, harmonizando, então, um atendimento jurídico que seja o mais pleno possível às empresas. Né? Legal. Inclusive as contratações, né, de outras áreas, mesmo sendo um advogado especialista dentro da empresa, ele não é especialista em tudo. Então, ele muitas vezes busca alguém do direito criminal, busca alguém do direito tributário. Então, é importante também que o... ambiental, porque são várias Sim, áreas que várias, né? Então, interferem. Né? ele consegue, né, buscar dentro da empresa, né, e não ter essa vergonha, né? Deixar claro sempre para o empresário que você atua com especialidade nessa área, que buscará profissionais para auxiliar da melhor forma. Exato. Da mesma forma, o generalista. Olha, eu atuo até aqui. Precisamos aumentar um pouquinho a régua? Vamos chamar alguém que vai nos dar maior alçada? E tá tranquilo. Ou seja, né, a gente que é da área jurídica, o advogado, na verdade, não pode parar de estudar nunca, ele tem que se atualizar sempre, né? É importante o cliente perceber isso também, né? Um advogado preparado, mas eu fico pensando aqui na seguinte situação, né? A pessoa que está nos acompanhando lá, vendo o nosso podcast, ele ainda é um pequeno empresário, um médio, e ele começa a ter alguns problemas. A área trabalhista, por conta dele ser uma empresa e se ele tem funcionários, é uma área que exige atenção, não exige, doutor Cristiano? Tem alguns pontos básicos assim que é preciso observar, que o advogado, estando do lado, ele vai conseguir ter inteligência de direcionar de forma correta? Sim. A partir da contratação, né? Formatação de um contrato de trabalho para o seu funcionário, ele precisa estar sendo redigido por um profissional de direito. Eu quero até pedir uma liberdade. O contrato faz regra entre as partes. Então, você ter um documento bem elaborado para um advogado que tem conhecimento, traz toda a diferença. Amanhã, se você tiver um problema, como o doutor falou, um contrato bem elaborado, pensado, vai ajudar, né, doutor? O caso clássico que a gente vê, não existe a discriminação das funções dentro do contrato de trabalho. O acordo de prorrogação de horas não é feito, ou é feito mais ou menos, e aí surge o problema das horas extras. Não existe um procedimento operacional padrão, ou um discriminativo das funções que o funcionário vai fazer. Existe obrigação sindical. O contrato de trabalho que está sendo redigido precisa observar algumas convenções sindicais, convenções coletivas de trabalho, e tem algumas obrigações impostas que o empresário precisa tomar cuidado. Então, ele tem uma série de situações já no início do trabalho, no início da contratação. O que a gente vê é fazer um contrato mais ou menos, e depois, lá na frente, vai ter um prejuízo. Então, ele precisa, vou contratar? Qual que é a função? Está dentro da convenção coletiva, quais são as obrigações legais da CLT, da convenção coletiva, e se tem alguma outra legislação que essa função exige, e aí começa o trabalho. Aí, após a assinatura, que vai começar a trabalhar, não enquanto a documentação está lá no contador, o funcionário já começando a trabalhar, não fez o exame de saúde ocupacional, né? Então, são uma série de questões que muitas vezes o dia a dia, a pressa do pequeno empresário exige.
Exige. E isso, se ele não fizer da forma certa, lá na frente vai ficar caro para ele. Com certeza, vai ter consequências legais, né? Uma pessoa que entrou sem registro, não fez a ASO, ocorreu um acidente de trabalho, ele tem que indenizar a pessoa. E a gente percebe, né, essa pergunta, a gente que é da área jurídica, talvez para a gente é básico, né? Mas muitas vezes para o empresário que está começando, ou que já está com o seu negócio a caminho, muitas vezes ele não consegue enxergar isso, né? E o advogado estudou para isso, justamente para ter o olhar clínico, adequar conforme a lei, né? No direito do trabalho a gente tem a CLT, mas a gente tem as outras regras, né? Os outros regramentos, como uma convenção coletiva, né? Como a regra interna da empresa, enfim. Então, tudo isso é importante para que o empresário se adeque e lá na frente não sofra uma sanção, né? Por conta de não ter feito da forma correta. Eu queria colocar para o doutor Gustavo, até mesmo por conta da especialidade, das passagens que o doutor teve, né? Lógico, esse Opa, assunto, só para eu fazer um com comentário certeza. sobre a questão trabalhista, que ela é tão importante. Nós acabamos de fazer um congresso trabalhista que teve mais de 200 participantes. Nós não precisamos inclusive fazer em outro local, que não no nosso auditório aqui da Rangel Pestana, porque aqui não comportaria, né? Aqui o nosso auditório é para 120 pessoas. E como a participação foi além, nós fizemos no anfiteatro do Anchieta, né? Ao longo de todo o dia de um sábado, né? E a participação muito intensa, por conta disso. A questão trabalhista é muito importante, envolve muitas pessoas. Aproveito para dizer também que as iniciativas da OAB, elas são abertas à participação também de não advogados, então nós recebemos nos nossos eventos com muita frequência estudantes de direito, pessoas interessadas, então os empresários são convidados nossos também a participarem das nossas iniciativas. Apenas quando se oferece algum curso, né, pela Escola Superior de Advocacia é que há uma cobrança pela participação. Então, em geral, são inclusive eventos gratuitos e abertos. E nós, próximo da nossa comissão trabalhista, deverá ser sobre terceirização. Bastante. As que atuam como empresas terceirizadas, que prestam serviços a outras empresas, como aquelas que precisam tomar esse serviço. Então, para as duas, né, questões muito relevantes a serem debatidas, e nós vamos contar, além de advogados especialistas do tema, nós vamos contar também com a participação nesse nosso último evento de um fiscal do trabalho, que vai justamente relatar também a sua abordagem, o tema a partir da visão de quem está lá no Ministério do Trabalho fazendo a fiscalização da dinâmica empresarial, né? Então, isso também é importante nós termos esses momentos de interação com o poder público e já antecipo, então, que essa será a nossa próxima agenda. Bacana. Da OAB. A OAB aqui em Jundiaí, não, a gente fala em Jundiaí, mas a gente está numa região, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Cajamar, Itupeva, né? São as 5 cidades, Cinco que cidades. integram a nossa subseção. Eu falei dos 5.100, desses 4.000 e poucos são advogados que atuam em Jundiaí e os outros 1.000 e poucos estão nas outras 4 cidades, né? Sim. Itupeva, Cajamar, Várzea e Campo Limpo. Bacana. A OAB é bastante atuante aqui na nossa região, não é à toa que o doutor está aqui, o doutor Cristiano também, que já fez parte como membro de comissão da OAB, então a OAB aqui é muito bacana. Mas eu queria pedir a seguinte fala para você, doutor Gustavo, que assim, ó, eu vi que seu currículo é bastante extenso, né? E aí me chamou a atenção, e eu gostaria que você falasse, para quem é empresário, enfim, qual é essa função, né? Porque dentro de uma empresa, você como conselheiro e consultor jurídico, né? De que forma você consegue ajudar esse empresário, sendo conselheiro, sendo consultor, visto a sua especialidade, seu estudo? A gente sabe o quanto você se debruça aí nos livros, né? Enfim, como que você consegue ajudar os empresários, doutor? Nesse sentido, na atuação, quando o advogado ele integra, né, seja o próprio conselho de administração, o conselho fiscal, ou atua de forma consultiva, assessorando, né, a direção empresarial, é preciso ter um conhecimento geral da legislação, identificar aquelas normas que interferem mais diretamente na dinâmica daquela empresa, e como nós temos mencionado aqui,
São diversos campos do direito que estão enfeixados para reger a atividade empresarial, né? Então, não é apenas uma perspectiva, né, do passado de é o código comercial, né? Quer dizer, hoje há diversas normas que vão reger a própria modelagem institucional adequada, né? Então, na área da saúde, na área da educação, na área da indústria, então, nos diversos ramos da atuação empresarial, no comércio, né, existem hoje normas específicas que definem as possibilidades, né, já então na modelagem da empresa, e tem situações em que é preciso verificar, quer dizer, essa modelagem é a que melhor atende à finalidade, o porte atual da empresa, o plano de negócios que ela tem para o futuro, será que ela precisa abrir o capital, né? Será que ela pode atuar num outro formato? Então, hoje, por exemplo, na área da saúde e na área da educação, existem as chamadas organizações sociais, né, que são instituições sem fins lucrativos e que prestam os serviços desses setores numa modelagem relativamente nova, né, que não é o da empresa privada tradicional, uma SA, né, uma companhia ou um outro formato, e nem é a atividade sendo prestada diretamente por um ente público. Né? Então, as parcerias, né, que viabilizam a prestação dos serviços, por exemplo, nessas duas áreas, mas isso tem acontecido também na área cultural, né, a gestão de equipamentos públicos para levar cultura para a população, né, a gestão de teatros, de espaços. Né? Então, isso envolve também uma organização, né, que hoje se dá também nesse formato que se considera, né, integrante do chamado terceiro setor, que não é nem o setor público, nem o setor privado, né? É aquele setor em que atuam essas entidades sem fins lucrativos, que muitas vezes servem de espaço para a filantropia, para a prestação de assistência social, para questões que atendem, então, né, pessoas hipossuficientes, idosos, pessoas portadoras de deficiência, projetos para crianças e adolescentes, mas também tem um campo dentro desse chamado terceiro setor que cresce, que é o das organizações sociais, né, que desenvolvem. Então, isso para termos uma ideia só dessa primeira etapa, quer dizer, a definição da modelagem, né, da atuação para dar campo à atividade empreendedora. Depois, quer dizer, muitos são os desafios, né, para a adequação à legislação em que aquela empresa se insere, né, na própria cidade, para ela ter o alvará, como é que ela atende a lei de zoneamento, ela pode desempenhar aquela atividade, prestar aquele serviço, praticar atividade comercial, ou de produção industrial, ou de produção artesanal naquele local em que ela está, né? Então, a adequação com a própria legislação municipal, né? E para obter a autorização dos órgãos estaduais para um funcionamento, se há questão de gestão hídrica, de resíduos. Então, são vários os aspectos, né, que vão envolver a adequação, para além desses que nós temos falado aqui um pouco mais, né, das questões trabalhistas, societárias, né, tributárias. Existem outros campos de regência, e um deles, né, que vem sendo difundido bastante, inclusive em âmbito internacional, né, pelos ODS, que é a melhoria da governança, né, e a integridade, para não haver assédio, para não haver corrupção, né, para não haver situações deletérias que podem ser evitadas e precisam. Então, portanto, essa agenda também preventiva para que se tenha uma empresa ética, né, e que atue com segurança jurídica. Ou seja, né, o estudante de direito, e se você está aí assistindo a gente, tem dúvida ainda de qual vai ser a sua profissão dentro do direito, a gente tem uma gama muito grande, né? Eu amo minha profissão, sou advogado, tá lá meu ganha-pão, mas quando a gente faz faculdade de direito, a gente pode atuar em várias áreas, né? E o direito, ele muda, o direito, com o passar do tempo, os conflitos, vem conflitos novos, enfim. E eu queria passar a pergunta para você, Cristiano, na seguinte situação. Com base nessas mudanças que nós temos, da legislação, das regulamentações, como que faz para o empresário ficar atento a tudo isso, né? Eu sei que quem é da área tributária sofre demais com isso. Existe alguma forma para o empresário estar mais próximo de tudo isso? Como acompanhar?
o empresário em si, ele não consegue. Mas, como a gente começou a conversa, precisa ter um advogado ou um consultor lá atuando com ele. Essa pessoa é que vai dar todo o suporte para ele, né? Então, ele precisa, a gente volta lá, estar com os olhos para ter essa assessoria, para que ele busque esse profissional que vai ter essa situação, essa modificação, esse alerta, esse ajuste. Olha, precisamos readequar o contrato, precisamos readequar alguma situação, mudou a sua taxa, a gente pode fazer uma recuperação fiscal, né? Então, ele não tem braço, sozinho ele não tem braço. Então, toda a ajuda, né, multissetorial ali, Sem ele dúvida. precisa olhar e ter para que ele consiga alcançar isso, ter esse suporte jurídico, né? Sim. O empresário, a gente costuma dizer lá para os nossos associados, o empresário, ele, principalmente aquele que está à frente do negócio, muitas vezes ele é só na tomada de decisão, né? E quando ele tem um profissional especializado, no caso a gente está falando de um advogado, o advogado, além de ajudá-lo nas situações do qual o problema já está instalado, ele vai ser um conselheiro no sentido de levar a empresa para um bom lugar, né? Visto a vivência que ele tem, visto as experiências, como você falou, né? Hoje em dia, falando da questão tributária. Poxa, talvez você pagou o tributo de uma forma lá atrás e devido a uma mudança de lei, né, doutor? Hoje, talvez você possa fazer algum movimento jurídico tributário de modo a resgatar isso aí. Então, assim, é super importante o advogado estar por perto para justamente auxiliar, né, doutor? E acompanhar essas mudanças normativas que são frequentes, são intensas. Por isso, nesse ponto, a importância da especialização e do acompanhamento, né, que cada advogado se especializa numa área, ele faz do que está acontecendo naquela seara específica. Porque no passado era mais difícil, né, as publicações das decisões e mesmo das mudanças legislativas, elas aconteciam em diário oficial. Quando não havia internet, né, então muitos bem, né, daquela época ainda pré-internet, era preciso inclusive assinar serviços, né, de acompanhamento, e a própria Associação dos Advogados de São Paulo cresceu muito porque ela prestava esse serviço para os advogados, né, fazendo os recortes do diário oficial e encaminhando muitas vezes por fax para o escritório, né, para que o advogado soubesse da citação, que estava sendo aberto o prazo, que estava acontecendo tal tramitação processual, né? Nós somos Hoje, da época que, né, desculpa, pegou a né, mudança, né? mas nós somos da época que tinha que estar no fórum, folheando o processo, né? Eu me recordo. Percorrer o fórum, percorrer né? Ir o aos fórum. balcões e pegar os processos para ver o andamento, né? E eu me recordo, doutor, uma época que logo quando nós começamos, a gente ia ainda para algumas OABs, tinha a máquina de escrever. Ué, tô entregando um pouquinho da minha idade aqui, mas tinha a máquina de escrever e a gente tinha alguns advogados que já estavam mais avançados com relação à idade, que ainda se utilizavam, né? Foi interessante acompanhar essa mudança, né? Quando eu comecei também a ir aos fóruns para fazer acompanhamento processual, no começo era isso. Não tinha máquina fotográfica. Não, e tinha que ir balcão por balcão de cada vara, né, para saber, está concluso para o juiz, ou está aqui no cartório, está faltando o quê para impulsionar, para avançar, né? E depois ia anotando e depois reportava isso no computador do escritório, onde se fazia o acompanhamento já com... Um 486, o 486. Com PC, né? PC, 486. E aí começou a ter terminal de consulta, né, dentro do fórum. Então, mas ainda tinha que ir ao fórum para consultar no terminal, né? E depois o passo com a internet e hoje o processo, né, eletrônico, que é algo que permite, né, um acompanhamento e o peticionamento, né, e a interação à distância, o que facilitou para, né, muitos profissionais, né, atuarem e também para fazer esse acompanhamento do que está acontecendo. E para as próprias pessoas envolvidas, né, que muitas vezes querem poder também acompanhar diretamente, saber o número do seu processo, ver como é que ele está, que andamento que ele está tendo. Então, hoje isso é possível, né? Então, é uma evolução, né, em termos de possibilidade de acompanhamento processual, né, que a tecnologia permitiu. A gente, quando fala para o empresário, essa vida de empresário e advogado, essa contratação, eu costumo muito falar
para os meus clientes que você costuma ter paz social. Porque muitas vezes o empresário ele vai dormir e fala, será que eu estou fazendo certo? Sim. Será que eu demiti certo? Será que eu estou fazendo uma venda de um produto correto? Será que eu estou pagando o imposto correto? Será que eu estou fazendo descarte de resíduo correto? Ele fica só no será. E o advogado traz a paz para ele, traz a paz social, porque ele consegue tirar o problema dele e trazer para um profissional que ele Sim. contratou. Então, é também a advocacia, essa advocacia preventiva e até a litigiosa, depois que o processo já instaurou, mas ele traz a paz, ele traz um pouco de tranquilidade para o empresário, ele precisa pensar no que ele é bom, que é administrar empresas, Exato. 50, 10, 2, 300 funcionários. E deixar para o advogado cuidar no que ele estudou também. Perfeito. Então, ele consegue ter essa paz, essa tranquilidade, e aí vai gerar muito mais produtividade para ele. Sem dúvida. O advogado contratado sério, e a gente tem muita gente séria no mercado, é aquele justamente, né, que o cliente chega e viu, a partir de hoje, ó, o problema é meu. Fica tranquilo lá que o problema é meu. Vou fazer tudo que tá dentro da lei, de modo a te defender da melhor forma possível, para que você tenha o menor prejuízo. Fica tranquilo, o problema é meu. Mas aí, doutor Cristiano, eu quero voltar para você com a seguinte situação, e também o doutor Gustavo, fique à vontade para comentar, que é o seguinte: estou acompanhando aqui o podcast e minha empresa já está com um porte bacana. Eu vou ter um advogado terceirizado ou eu vou ter um advogado interno? Como analisar essa situação? Ou é caso a caso? Como você enxerga? Ou tem alguma visão sua assim com relação a esse ponto? Eu acho que um pouco do tamanho da empresa, do que ele tem de demanda, né? E do potencial financeiro. Eu consigo ter um advogado especialista e contratar outros, caso necessário, dentro da minha empresa. Eu preciso ter o advogado aqui todo dia, full time, ou seja, eu vendo, faço muitos contratos, eu preciso de alguém contratualista, eu preciso de alguém trabalhista, eu preciso de alguém societário, sei lá, eu preciso dessa pessoa aqui, full time, ou eu consigo terceirizar? Então ele precisa pensar isso. Eu preciso de um escritório que seja uma banca, que tem vários profissionais, que a gente fala full service. Eu preciso de um profissional no direito empresarial apenas, um que cuide de direito de trabalho, direito comercial. Hoje este me atende. Então ele precisa muito pensar isso. Então, olha, eu preciso, da mesma forma que eu falei, eu preciso só de consultas, né? Então ele olha o potencial dele financeiro, ele olha a quantidade de demanda, porque também ter alguém lá ocioso não vale a Sim. pena. Então você tem uma série de possibilidades hoje de contratação, né? Você pode contratar um profissional para ir 4, 10 horas por semana na sua empresa, você pode contratar ele full time, você pode contratar um escritório e as demandas você vai mandando, né? Então ele possui algumas alternativas. É muito da demanda que ele tem. Olha, eu tenho muitas ações. Eu talvez precise, porque eu preciso estar aqui trocando ideia com ele direto. Aí eu acho que é viável ele ter um jurídico próprio lá, né? A gente está falando aqui de pequenas e médias, né? Sim. E as médias muitas vezes não têm grandes volumes processuais, né? Então, geralmente, a gente vê eles contratando escritórios terceirizados, né? Sim, sim. E assim, né, Cristiano, a empresa vai crescendo, os problemas também crescem. O ideal é que não cresça na proporção, né? Mas se você tem o jurídico ao lado, esses problemas, de alguma forma, você vai conduzir da melhor forma para que no final das contas, você empresário não tire do seu bolso, né? Porque o empresário, o que ele quer saber é o quanto ele não vai perder ou o quanto ele vai ganhar, não é, doutor? E é preciso fazer essa avaliação de fato caso a caso, Sim. né? E não apenas levando em conta um indicador. Por exemplo, mas a minha empresa tem 2 ou 3 questões judicializadas só, então eu não preciso de um advogado. Espera, né? Qual é o fluxo contratual, a quantidade de pessoas vinculadas, quantas terceirizações a sua empresa demanda, atua, há interação com outras questões, né? Ela está funcionando com todas as licenças exigidas, ela tem, então, um fluxo financeiro, a contabilidade está em ordem. Então, são várias questões, né, que precisam ser consideradas para definir o modelo de
atuação jurídica necessária, né? Então, não é apenas a questão do número de reclamações trabalhistas ou da quantidade de processos judiciais em geral, né? Tem outras questões e também, quanto maior, né, a complexidade da atividade empresarial, o número de pessoas envolvidas, né, a dinâmica, né, de relação com outros fatores da própria produção, pode demandar, né, um apoio jurídico maior, né? Então é preciso mesmo fazer essa avaliação caso a caso e calibrar bem para que o resultado seja o melhor, né? Fazer um mapeamento, né? Mapear, mas não do que ele acha que precisa do advogado. Chamar um advogado lá e falar: em que você pode me ajudar? Onde eu estou pecando aqui? O que eu estou deixando de cumprir? O advogado ele vai mapear todos os setores, todas as suas falhas, ele vai tomar esse cuidado, né? E para que ele faça com que ele veja, olha, eu estou pecando em algumas áreas, eu estou tendo perdas financeiras, né? Eu não estou repassando corretamente. Então, ele consegue ali, com esse mapeamento, falar: olha, eu preciso de um advogado aqui todo dia, ou eu preciso 2 horas por dia, ou eu preciso de um escritório full service, porque eu tenho várias áreas, né? Imagine uma situação em que o setor contábil da empresa não esteja repassando, por exemplo, verbas retidas, né? Por exemplo, imposto de renda retido sobre a folha de pagamento, e que isso não seja repassado para o fisco, né? Por, às vezes, falha do processamento financeiro da empresa, o risco que esse empresário, o impacto que vai ter consequência criminal até. Exato. Criminal, tributária e trabalhista, né? 3 áreas. São previdenciária, né? Se a contribuição é recolhida ao INSS. Então, consequência criminal também. Então, por isso que essa avaliação, né, preventiva, olhando a regularidade de cada uma das áreas da empresa, faz com que haja segurança jurídica para todos e que o empresário possa dormir tranquilo e, quando estiver acordado, foque no seu negócio, qual em alavancar. E uma outra coisa, nunca tive processo, não é um medidor de necessidade de advogado. Olha que dica boa. Nunca tive, tenho 30 anos na minha empresa, tenho 15 funcionários, nunca tive um processo. Talvez você está há 15 anos pagando errado. E você não sabe, você está gerando um passivo. Aqui a gente fala da trabalhista, mas em outras áreas também. Né? Estou fechando um contrato errado. Nunca deu errado, mas hoje você fechou um contrato de 3 milhões. Esse a cláusula deu ruim. E aí faz 15 anos que você está fazendo errado. Nesse você vai ter um prejuízo de 3 milhões possivelmente. Então não é comparativo, que eu nunca tive problema. Bacana. Ó, eu, na verdade, adoro esse assunto, porque assim como de vocês também é a minha profissão, ficaria aqui o dia todo conversando, mas eu quero agradecer a presença de vocês, né? Confesso para vocês que eu aprendi ainda mais com vocês, fico bastante grato de tudo que vocês colocaram, e para encerrar, eu gostaria que vocês dessem uma dica, né? Obrigado da presença mais uma vez, Dr. Gustavo, presidente da OAB. Se você pudesse dar uma dica aí para o pessoal que nos acompanha, enfim. Consulte sempre um advogado. Consulte sempre um advogado, poxa vida. Estamos à disposição. Já fiz o convite para que participem dos eventos, das iniciativas da OAB. Somos vizinhos, né, direção? Claro. Então, as portas estão abertas. Agradeço a oportunidade de participar também, aprendi muito. Viver é aprender e conviver. Né? Ela está exercitando isso de forma muito agradável, construtiva, né? E é assim que deve ser. E eu parabenizo o Mark William, né? Tão dinâmico presidente da Associação Comercial, que acaba de festejar o centenário, né, dessa instituição que precisa ser mesmo festejada, e cumprimentá-lo por esse programa aqui também, que permite, né, a interação de pessoas que estão compartilhando, né, suas vivências, seu conhecimento, e isso faz bem para todos. E agradecer a oportunidade. Legal, bacana. Satisfação para mim, e agradecê-lo, né, toda a colaboração que ele já deu à OAB, e que continua... Que se aproxime mais, né, doutor? E como nós pudemos testemunhar aqui, né? Muita qualidade, muita experiência. Então foi uma satisfação participar. Bacana. Obrigado também você da presença, doutor Cristiano. Né? E se você puder deixar uma dica final aí para o pessoal que nos acompanha. Olha, a dica que eu dou é:
como o doutor Gustavo falou, procure um advogado. Não importa o tamanho da sua empresa. Procure um profissional de confiança, aquela pessoa que você tem confiança, e questione ele. Questione como está a sua empresa, como anda e como ele pode te ajudar. Tenho certeza que você vai sair fora da caixa. É o que a gente sempre fala. Sai da caixa. Mude um pouco esse pensamento. Não é só para defender o advogado aqui. É para defender também o empresário, o empreendedor, para que ele tenha segurança para ganhar dinheiro, para focar no que ele principalmente sabe fazer, né? E também agradeço, faço parte das duas casas, porque eu me sinto também da associação, sou da associação, né? E com certeza tenho sangue tipo OAB, né? Ah, legal. Então, é isso. Muito obrigado Bacana, a todos. Bacana. Legal. É isso aí. A gente sempre traz conteúdo relevante. Hoje nosso tema foi como ter sucesso empresarial com o apoio do departamento jurídico, do advogado. Se você gostou do nosso conteúdo, compartilha, dá um joinha, avisa pro amigo, enfim, que a ideia é sempre a gente trazer realmente assuntos relevantes, de modo que você tenha sucesso no seu empreendimento. Por conta disso, muito sucesso e até a próxima. Muito obrigado.